Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Caro telespectador do programa Mensagem de Esperança, eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e nós vamos falar a respeito do assunto que temos comentado para esse trimestre, que é o livro de Levítico, que trata de adoração, santidade e serviço. Desta feita, o capítulo de número 10, ele vai tratar a respeito de um episódio que aconteceu com Nadab e Abiú, filhos de sacerdote, filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, e um incidente nos traz lições preciosas para o dia de hoje, no que diz respeito à prestação de serviço, de adoração que devemos a Deus. O versículo 1 do capítulo 10 diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Amado ouvinte, a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência que Deus não se deixa escarnecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, e o versículo de número 7, ele diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então esses homens morreram. O livro de Levítico enfatiza a santidade de Deus. Deus é santo e exige santidade do seu povo e todos aqueles que são chamados para o seu serviço. Esses homens tinham privilégios. Eles eram levitas e mais privilégios ainda eles tinham, porque eles eram descendentes diretos, filhos de Arão. Porque todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. O sacerdote tinha que ser descendente de Arão, tinha que ser da casa de Arão. E esses dois homens eram descendentes, eram filhos de Arão. Nadab e Abiú provinham de uma família de Arão escolhida por Deus para exercer o sacerdócio. Só que não era o tempo deles ainda. O sacerdócio era exercido pelo seu pai. E a maneira como eles fizeram de forma que contrariava as determinações do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma religião, nenhuma denominação, ela determina sobre a Bíblia Sagrada. É a Bíblia que determina sobre as igrejas. Só assim é que se pode fazer de maneira que agrade a Deus. Então, esse primeiro ponto da lição trata dos privilégios de Nadab e Abiú, que perderam esse privilégio. Eles ignoraram a Deus, adentraram ao lugar santo, Nadab e Abiú, e ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontra-se não somente no tabernáculo, mas em todo o arraial de Israel. Se nós não nos policiarmos, essa situação também, ela nos agrava hoje. Davi escreveu certa feita, no Salmo 24, e no primeiro verso: Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. O judeu, um determinado tempo, eles achavam que Deus só os ouvia dentro do templo. E Deus fala com o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 23 e 24, dizendo assim: Sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não os possa ver? Não encho eu os céus e a terra? Por isso eu dizia que é uma lição preciosa para nós hoje. Onde quer que nós que servimos a Deus estivermos, Deus nos contempla. Um outro ponto fala da impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitir aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 7 a 9. Eles
se precipitaram. O outro ponto que essa lição vai tratar é que eles apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. O texto não registra a natureza do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões. O incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés. O fogo não era proveniente do fogo que estava no altar e a oferta foi feita no momento errado. Não existe justificativa considerando que Deus determinou como seria feito a adoração. E aqueles homens eram sacerdotes. Eles simplesmente transgrediram e pagaram um preço alto. De modo que a lição que fica para a gente é exatamente que devemos prestar um culto com santidade, porque Deus é santo e exige santidade do seu povo. O outro ponto da lição, que é o terceiro, fala a respeito do luto no santo ministério. A morte deles, Deus proibiu que eles, como era um costume, prantear o morto, que eles não fizessem. O povo de Israel teve sim a permissão de lamentar esta grande tragédia, mas Arão e os 2 filhos restantes, eles foram proibidos de mostrar as marcas normais de luto, descobrir a cabeça e soltar os cabelos e rasgar as roupas. Eles não deveriam dar a Israel a aparência de questionamento ou lamentação por causa do julgamento de Deus. Significa dizer que Deus age com equilíbrio, com justiça. E se eles fossem plantear, se eles fossem proceder como normalmente o povo comum fazia, porque ele era Arão sacerdote, eles estavam pondo a justiça de Deus. Ele estava questionando a justiça de Deus. E Deus só age de forma acertada. Então o luto era proibido, foi proibido nesses casos. Então nós temos privilégios também no nosso tempo. Servimos a Deus, queremos sentir a presença de Deus, mas nós não devemos e não podemos criar modelos de adoração. É o modelo que Deus determinou. Esses homens, eles perderam a vida. Considerando a dispensação que nós vivemos da graça, Deus age com misericórdia por causa do sacrifício de Jesus. Mas espiritualmente, muitas pessoas morrem porque não percebem a gravidade do que é prestar um serviço a Deus nesse simbolismo do fogo estranho, prestar um culto a Deus como se Deus não fosse merecedor de adoração, de honra e de louvor, como esse livro de Levítico nos ensina nessa lição. Então, irmãos, é interessante nós notarmos que dentro de todas as abordagens que essas lições trazem nesse trimestre, há sempre uma cobrança na questão da adoração, na questão, além da adoração, na questão de levar em conta a santidade de Deus para esse serviço prestado. Nadab e Abiú fica com uma advertência, que recebemos de Deus privilégios, mas nós temos em contrapartida responsabilidades para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Portanto, nós temos nessas rápidas pinceladas muito mais para falar dentro desse assunto, que você verá na íntegra, porque é nosso convidado, para nesse domingo estar estudando conosco nas 108 congregações espalhadas pela cidade. É um prazer recebê-los para juntos estudarmos esse material. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e que você seja ricamente abençoado estudando
essa lição que trata da santidade de Deus e a respeito do serviço que devemos prestar a Ele. Olha, não existe uma outra característica ou definição para servo senão servir. E não há privilégio maior do que servir ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.